Olá, querido e querida participante de semanas, olá, voluntários, olá a todos vocês que estão aqui. É um prazer, novamente, estarmos juntos aqui para mais um dia, um momento, um devocional, uma reflexão. O devocional Um Dia de Cada Vez, editado pelo editor Espírito da Igreja da Cidade, em São José dos Campos. Que nós, como pais, Paróquia Anglicana Espírito Santo, nossa igreja anglicana no Brasil, na região metropolitana do Recife, mas já ali no bairro de Piedade, já o município de Jaboatão, nós temos adotado aqui no nosso programa 30 semanas e nos temos utilizado, servido, né? E por isso temos compartilhado com você também, porque nós queremos que não só nós, mas que todos quanto forem possível estejam se beneficiando, aproveitando disso. Então, já desde agora, clique no like, compartilhe com muita gente, deixe que outras pessoas possam também, assim como você, estar se beneficiando, né, do que nós estamos tratando aqui. Pois bem, nós estamos na semana 26, tratando aqui de continuar a reparar, estamos na decisão reparar, essa é a sétima, é a penúltima decisão, estamos nos encaminhando aí para o final do programa, né, e vamos seguir com essa semana. Hoje, dia 5, traz um tema que diz assim: nada em troca. Nada em troca, vocês vão entender por que esse tema. O Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 6, verso 35, diz assim: amem, porém, aos seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então, a recompensa que terão será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Olha, isso aqui tantas vezes é mal compreendido e é difícil, né? É difícil quando se fala de amar os inimigos. Mas eu estava tentando entender um pouco mais isso aqui, né? É difícil para todo mundo, não é só para você. E eu estava lendo aqui, retornei um pouco os versos e fui aqui no verso 32, que diz assim: que mérito vocês terão se amarem aos que o amam? Até os pecadores amam aos que o amam. E que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons para com vocês? Até os pecadores agem assim. E que mérito terão se emprestarem a pessoas de quem esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores esperando receber devolução integral. E aí vem um verso que nós lemos: amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão será grande e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. E no fim, 36, ele pede misericórdia. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Então, nós já conversamos sobre isso aqui, né? Que Jesus aqui, ele eleva, né, o nosso nível de compromisso. Ele nos leva não apenas a amar aqueles que nos amam, mas também aqueles que são inimigos, ou se consideram nossos inimigos, ou nos consideram inimigo deles. Eu estava procurando pensar sobre isso. Eu digo, poxa, eu não tenho inimigo. E fui buscando pela minha memória. E sabe, às vezes a gente trata alguém de uma forma que a gente nem sabe, a gente nem espera, mas que um olhar, uma fala, né, uma palavra de uma forma, né, mal expressada, um olhar, né, que foi interpretado de alguma forma, né? Algo que a gente deixou de dizer, algo que a gente deixou de fazer, algo que a gente fez de uma forma inesperada para outra pessoa, muitas vezes pode nos tornar inimigos. Então eu procurei inverter essa situação, porque eu não roubo, eu não mato, nunca matei ninguém, não fiz maiores males a ninguém, mas a gente pode se tornar inimigo de alguém por alguma questão tão simples, tão sucinta, ou por uma interpretação da outra pessoa. Então, eu fui levar essa interpretação aqui a esse nível, né? E eu cheguei a essa conclusão: poxa, eu posso ter me tornado inimigo de alguém por uma simples frase dita ou não dita, um olhar de uma forma ou de outra, ou simplesmente não dado, um abraço, uma fala que não foi dada, um gesto tão simples. Descobri recentemente que um colega de classe, eu descobri que ele ficou realmente chateado por
um apelido na época que foi dado a um determinado grupo, né, de pessoas, e eu senti ali que ele ficou chateado com todos aqueles que chamavam eles assim. Então, eu posso ser o inimigo. Então, eu me coloquei aqui no local do inimigo e eu gostaria de ser perdoado. Porque se de alguma forma eu agi e me tornei inimigo de alguém e fiz mal a alguém, eu gostaria de ser perdoado também. Então, talvez se nós fizéssemos esse exercício, seria mais fácil da gente também perdoar aqueles que nós consideramos nossos inimigos. Mas a dificuldade que a gente tem tão grande de perdoar, né, por esse padrão, é um padrão alto que Jesus nos coloca, e também porque perdão para a gente é sempre uma perda, e de certa forma isso tem sentido, porque eu vou perdoar algo que me foi feito ou que me é devido e não vou mais cobrar, porque isso é o perdão. E eu achei fantástico essa definição, que significa lembrar, perdão significa lembrar da dívida sem cobrar mais por ela. Isso é perdão. É esse nível que nós precisamos chegar. Mas aí, o que é que a gente faz? A gente olha para os discípulos de Jesus, porque Jesus ensinou isso aos discípulos, a que eles não fossem tardios, né, para julgar, para se irar, e eles ouvissem. E muitas vezes a gente está olhando ali, vendo esse padrão estabelecido por Jesus para eles, julgamos os discípulos, condenamos os discípulos, mas esquecemos que nós também somos discípulos e devemos fazer as mesmas coisas que Jesus ensinou a eles e que também muitas vezes nós não estamos fazendo. Então nós queremos colocar a lei do menor esforço e aí, em vez de procurar fazer o que foi dito e buscar no Espírito Santo, né, o agir dele nas nossas vidas, nós limitamos o agir do Espírito Santo porque nós achamos que não é possível isso. Como eu posso, por exemplo, perdoar o meu inimigo? E aí eu me coloco limites que o Espírito Santo não colocou. E eu coloco a lei do menor esforço para que eu faça a lei do menor esforço. Enquanto eu poderia deixar ele agir em mim, né, e coisas muito maiores serem feitas. Não que eu realmente não seja indigno, porque nós somos indignos, eu sou indigno, você é indigno, você é indigna. Mas no Espírito Santo, no Senhor, nós nos capacitamos para fazer esses tipos de reparações para alguém que tanto nos fez mal. É nele que nós, que nós temos essa capacidade. É nele que nós vamos desenvolver a capacidade de fazer isso sem esperar nada em troca, porque isso é o perdão. É quando eu libero alguém de algo sem esperar nada em troca dele. Se eu perdoei, eu tenho que ter esse tipo de atitude. E aí eu vou caminhar no perdão. Eu vou aprender a caminhar na vida dessa forma, né? Exercendo isso na prática e mostrando o meu testemunho às pessoas que poderão também ver isso em mim e passar a serem assim também. Então, o que é que você está esperando para perdoar alguém? Você está esperando talvez um tempo, que nós já vimos que não é o tempo que cura, nem o tempo que resolve. Se você estiver apenas esperando algo, né, um tempo, não, o ano que vem, o próximo ano, a próxima semana, isso não vai acontecer. Não espere por tempo, né, e mais nada para perdoar alguém completamente. Faça isso agora, faça isso hoje. E não espere nenhum tipo de compensação, porque pode ser que não venha, mas você vai ser liberado, você vai liberar alguém. Isso é o perdão. Então, seja livre para perdoar no Senhor sem esperar nada em troca. Realizar atos de bondade contra os ofensores nos ajuda a perceber que todos nós somos indignos do amor de Deus. Porém, ao mesmo tempo, nos permite ver como somos capazes de reparar os relacionamentos, ao menos os que estão ao nosso alcance. É em cima disso que eu quero orar com você hoje. Senhor, nós queremos colocar diante do Senhor esses relacionamentos difíceis, Senhor. Nós queremos te pedir que o Senhor venha trazer à nossa mente possíveis inimigos, Pai, para que nós possamos perdoar, Senhor, para que possamos exercer dessa forma, sem esperar nada em troca e com um desprendimento total, Pai, para que nós possamos liberar as pessoas e nós possamos ser livres também, libertos no Senhor. Nós queremos, Senhor, fazer esse exercício, perdoar sem
esperar nada em troca. Nós te pedimos que nos ajude nisso, em nome de Jesus. Amém. Meus amados e minhas amadas, amanhã nos encontraremos mais uma vez, se assim Deus permitir. Até lá.